Meus amados irmãos, ovelhas que o Senhor Jesus comprou com o seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e com a paz que vem da parte dele. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Versos 12 a 18. Esse será o texto que nós iremos pregar nesta noite. Filipenses 2, 12 a 18. Porém, eu irei ler do verso de número 5 até o verso de número 18. Para que nós lembremos-nos do contexto em que esse texto que iremos pregar está inserido. Filipenses, iremos ler do verso 5 até o verso 18. Eu peço que todos atentem à leitura da palavra do Senhor, inclusive também as crianças. Todos estamos em culto a Ele. Assim está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Bondoso Deus e Pai, aqui está diante de nós a tua santa palavra. Ó Senhor, fala conosco mais uma vez. Neste dia santo, separado para ti, separado para descanso, separado para misericórdia, separado para culto, dia do Senhor. Rogamos que o Senhor, estando nós em culto, ó Deus, perante a tua face, a tua presença, não nos negue a tua graça, como bem orou o presbítero, sobre aquele que prega e sobre nós que também ouvimos. Que assim possamos acolher a tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos, nós vimos no último sermão que o apóstolo Paulo, ele deu um grande exemplo acerca da humildade.
Ele tratando aquela igreja amada de Filipenses, dos Filipenses, ele então trouxe, tendo exortado, começando a exortar aquele povo no verso 27 do capítulo 1, a viver conforme um cidadão do reino dos céus. Ele já tinha falado como viver sendo esse cidadão perante o mundo, lutando pela fé evangélica e também levantando o emblema do sofrimento. Mas depois ele mostrou como era necessário que houvesse unidade no meio do povo de Deus, porque sem isso, toda a tentativa de lutar pela fé evangélica seria fracassada. E ele depois dá o exemplo dos exemplos, para que não ficasse dúvida daquilo que ele está falando. Isso vimos na última ocasião, e experimentaremos mais dessa maravilhosa mensagem na ceia que tomaremos daqui a alguns minutos. Aquele que subsistiu em forma de Deus, adorado desde a eternidade, se encarnou e foi encontrado em figura humana, foi visto em figura humana, e se humilhou com morte até a morte de cruz, e ali na cruz, Deus então o fez começar a triunfar como um grande guerreiro. E ali vimos a sua exaltação começando, como que apontando até que ele ressuscitou no terceiro dia, como ele prometeu aos discípulos. Paulo cantou a salvação. Nós vimos que esse é um hino, aqui uma teologia muito densa, que poderia nos levar sermões e sermões. Paulo escreve estas palavras em forma de um hino, mostrando como eu e você devemos conhecer a Deus, e todo esse conhecimento deve redundar em adoração a Ele. Paulo cantou o Evangelho, ele cantou a graça salvadora, que é infalível. Mas, meus irmãos, agora Paulo continua. E ele nos vai continuar falando dessa salvação, do procedimento do cidadão do reino dos céus. Ele falou da santidade, dizendo que eles deveriam viver de forma digna do Evangelho. Ele falou da unidade, ele falou da humildade. Agora ele nos fala da obediência do cidadão do reino dos céus. Tendo cantado essa salvação, que é tão segura, Paulo nos fala de como viver diante dela. Ok, eu recebi, eu creio nesse tão grandioso Salvador. Mas o que Deus então espera de mim? E aqui Paulo continua a falar àqueles irmãos de Filipos. E Paulo fala de duas coisas acerca da salvação. Ele fala do trabalho da salvação e, em segundo lugar, ele fala dos sinais da salvação. Ele traz o trabalho, agora tendo mostrado todo o trabalho do servo do Senhor, aquele que encarnou e foi encontrado em forma de servo. E ele operou toda a salvação que o Pai o entregou. Agora ele fala do trabalho que os crentes devem desenvolver na salvação. Em primeiro lugar, isso que vemos nos versos 12 e 13. E em segundo lugar, de versos 14 a 18, ele dá aqui dois sinais da salvação. Veja, volte seus olhos para o verso de número 12, e aqui começamos a ver o trabalho da salvação. Diz assim as Escrituras: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo então retoma, meus irmãos, as palavras
do canto, tendo trazido esse belo canto, ele diz no verso 12: assim, pois, meus irmãos, amados meus. E quando ele diz essas palavras, ele está trazendo aqui uma certa conclusão. Assim, pois, assim, portanto, tendo dito aquilo que eu falei, esse canto da salvação tão seguro, tão glorioso. Portanto, observem bem, qual deve ser o prosseguimento de vocês agora. Paulo então conclama esses irmãos à obediência. Veja, ele tinha dito no verso número 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora ele conclama os filipenses dizendo: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele chama aqueles irmãos à obediência. Se ele apresentou um grande Salvador, que mostrou obediência não pontual, mas determinada até o fim, até a morte e até a morte de cruz. Ele chama agora aqueles que foram alcançados por esse Salvador a uma obediência semelhante. Essa obediência, é claro, irmãos, tem algumas diferenças da obediência do Senhor Jesus. É claro, nenhum de nós experimentará aquilo que Cristo experimentou no que diz respeito ao sofrimento eterno que por algum tempo ele experimentou na cruz. Nem eu, nem você. Ali nós não sabemos, meus queridos, o que ele passou. Ele clamou dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Ele tomou o cálice da ira de Deus, sendo ele Deus, sabendo do poder de Deus contra o pecado. Nenhum de nós tem o poder de suportar isso e depois continuar em vida. Sim, é bem verdade que essa obediência não é como a obediência de Cristo nesses termos, mas também é bem verdade que o que Paulo aqui nos está conclamando é uma obediência determinada até o fim. Como Cristo obedeceu à vontade do Pai. Paulo conclama esses irmãos a não ficarem inertes, a não contemplarem essa salvação, esse tão glorioso canto, e ficarem agora inertes, dizendo: ora, tudo Cristo já fez, então agora eu só preciso contemplá-lo, e ponto. Paulo nos conclama, não só aos filipenses, mas a mim e a você, a obediência. Ele acabou de falar, inclusive, da confissão que todos farão e que alguns já fazem nos nossos dias. Quando ele então diz agora, pois, agora, portanto, assim, portanto, ele também nos faz lembrar da confissão que ele diz no verso 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. E se uma língua confessa de coração que Jesus é o seu Senhor, então essa pessoa irá necessariamente ser levada a uma obediência de coração a Deus. Perceba que Paulo ele chama pessoalmente a todos os seus leitores a obediência. Desenvolvei, amados meus, desenvolva então essa salvação. Nós pessoalmente somos chamados. Paulo é como se ele agora voltasse os seus olhos, através dessas palavras, através da sua carta, a sua presença se colocasse diante daqueles irmãos, e na verdade Cristo, clamando através dele, faz isso, e ele ainda hoje prega o evangelho através dos seus servos, e ele pessoalmente, através da sua palavra,
Afinal de contas, ele é o Verbo encarnado. Ele vem a mim e a você e me olha e te olha nos olhos e diz: você confiou o seu coração e a sua vida a mim. Você me confessou como que eu sou o Senhor da sua vida. Desenvolva essa salvação. Mostre-me essa obediência, a sua fé na sua obediência. Meus irmãos, é interessante que nós entendamos bem aquilo que Paulo está exigindo dos filipenses e também de nós. Paulo diz: desenvolvei a vossa salvação. Poderemos traduzir essas palavras dizendo: efetuai a vossa salvação. Realizai a vossa salvação. Completai a vossa salvação. Essas são palavras sinônimas da que aqui é traduzida, quando diz desenvolver a vossa salvação. E talvez você entre em parafuso, talvez você fique agora em dúvida, porque nós aprendemos que a salvação, ela é pela graça. Não há nenhuma obra que nós possamos fazer para adquiri-la, e sim, em certo sentido, isso é verdade. Mas, meus irmãos, a palavra salvação na Escritura, ela por vezes ela tem outros sentidos, além desse que nós costumamos empregar. A Escritura usa salvação para falar da regeneração, ou seja, o momento em que o pecador, morto em seus pecados, ouve a voz do Salvador e ele então, como Lázaro que estava morto, ressuscita. E ele vive. Sim, é verdade, nenhum de nós podemos fazer coisa alguma para isso. Paulo diz em Efésios 2, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, ele nos deu vida. Ele nos deu fé, isso é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Sim, é bem verdade, a salvação, em certo sentido, ela não pode ter nenhuma ação nossa, mas é no sentido da regeneração, do novo nascimento. Mas, em certo sentido, a salvação pode ser entendida no sentido da santificação. E é interessante observar por essa forma. Porque, se por um lado Deus nos salvou, nos fazendo viver, respirar a sua presença, perceber a sua presença e desejá-lo e fazer o bem. Por outro lado, irmãos, o pecado ainda habita em nós. E você e eu sabemos o que isso significa. Sabemos que isso significa, por vezes, experimentar luto. Luto porque nós ofendemos a Deus e por um tempo Ele se afasta de nós. O pecado ainda habita em nós. E como Paulo diz, no verso de número 6, ele disse: aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós ainda temos uma salvação, porque estamos nesse processo de santificação. Deus ainda está nos salvando do pecado, e é exatamente dessa salvação que Paulo aqui está falando. E em outro sentido, num terceiro sentido, a salvação é a glorificação, quando então não teremos mais pecado. Essa salvação se consumará. Perceba, a salvação é apresentada nas Escrituras em 3 sentidos diferentes, próximos, mas diferentes. Paulo está nos falando do processo da santificação. Santificação. Esse texto, então, não dá base para ninguém dizer que pode escolher a Deus, pode escolher ouvir a mensagem do Evangelho e dizer: não, hoje eu não quero Cristo. Amanhã, quem sabe quando eu estiver velho. Não, um homem não vai e nem escolhe a Deus por si mesmo, nunca fará isso, porque todos nós estávamos mortos em nossos pecados. Mas o que Paulo está nos dizendo é que, uma vez regenerados, nascidos de novo, temos uma salvação em curso. E você sabe muito bem como é que as crianças agem quando seus pais estão por perto, olhando, e quando eles não estão. Nós damos uma ordem a elas
e porque nós estamos esperando elas executá-las, às vezes sob pena de serem disciplinadas, elas então fazem. Mas é só virarmos o rosto que elas fazem a sua vontade. E é por isso que Paulo fala essas palavras aqui no verso número 12, ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, quando ele inclusive estava lá em Filipos, as 2 vezes que esteve, quando fundou e depois quando passou em viagem, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Por vezes os homens, eles são levados a obedecer pelo medo da punição, ou às vezes porque alguém muito amado, que os inspira à santidade, está perto deles. Mas quando essas pessoas então se afastam, eles se desanimam, como se a sua santidade estivesse nessas pessoas. É bem verdade, irmãos, que aqueles que são servos do Senhor, eles nos inspiram, eles nos estimulam mais à obediência. E como isso é bom. Paulo era um deles. Paulo era amado, perceba inclusive como ele fala aqui aos Filipenses: amados meus. Não só Paulo amava esses irmãos, mas esses irmãos eram amados. Aliás, mas também esses irmãos amavam Paulo. E eles eram inspirados pela santidade e piedade de Paulo. Mas Paulo diz: ainda que eu esteja ausente, lembre-se, vocês têm um trabalho a fazer. Desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. E Paulo dá essa ordem, meus irmãos, porque o efetuar, o realizar, como ele aqui vai dizer no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar. O efetuar, o querer e o realizar o bem. O querer o bem e o realizar o bem não acontece de forma automática. Veja, abra sua Bíblia em Romanos 7. É um texto clássico, emblemático dessa briga da salvação, dessa guerra que o crente trava em seu coração. Nós estamos vendo o primeiro ponto, o trabalho da salvação. E em Romanos 7, Paulo fala desse trabalho, e que grande trabalho Paulo esboça nessas palavras. Veja, Romanos 7, no verso de número 19, Paulo diz assim: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. O bem, então, o realizar o bem, muitas vezes não acontece na vida do crente. Mesmo ele desejando esse bem, quando ele vai praticar, ele erra o alvo. Ele não consegue fazer aquilo que determinou em seu coração, porque o pecado ainda habita em nós. É isso que Paulo diz aqui nesse verso. Não é automático, meus irmãos. Ouvir a palavra do Senhor, entendê-la, contemplá-la, adorar a Deus, ser cheio da sua presença, da sua bondade, e então sair por essas portas, não é o suficiente para fazer o bem. Há um trabalho da salvação a ser feito. Fazer o bem não é automático, porque o pecado ainda habita em nós. O querer fazer o bem está no crente. Veja, Paulo fala ainda no Romanos 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Paulo é um novo nascido. Ele sabe que Deus habita nele. Ele sabe que se ele está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e que tudo se fez novo. Ele agora deseja e aspira à presença de Deus. O querer o bem está nele. Mas quando ele vai executá-lo, ele encontra uma outra lei. A lei do pecado que ainda habita nele.
Veja, ele fala no verso 21 ainda de Romanos 7, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. E Paulo então estoura nessa guerra intensa, nesse trabalho desgastante. Ele diz então, no verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deste corpo, desse estado que fomos salvos, mas o pecado ainda habita em nós. E nessa luta, meus irmãos, esse suspirar, essa oração deve estar no coração de cada um de nós. E não é à toa, então, que Paulo se volta para os filipenses e para mim, para você, e diz, desenvolva. Trabalhem, arregaçem suas mangas e trabalhem, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor. Há uma guerra, meus irmãos, a ser travada por nós todos os dias, em nossos corações. A maior guerra de todas não são as mundiais, elas acontecem dentro de nós. E Paulo lembra dessa guerra em Romanos 8, no verso 13, quando ele diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverás. Veja, Paulo coloca diante de nós que podemos caminhar para a morte, estando em Cristo. Ele fala a crentes, ele fala aos romanos, ele fala a mim e a você. Você está prestando atenção nisso? Não basta dizer, fui alcançado por Cristo. Não basta. Há um trabalho que a palavra de Deus nos chama a fazer, trabalhar pela nossa salvação. Desenvolvê-la. Se por um lado Paulo cantou a maravilhosa e gloriosa obra de salvação do servo de Deus, agora ele nos chama para que não fiquemos numa letargia, a desenvolver e trabalhar essa salvação. Paulo sabia que aqueles irmãos estavam num contexto em que conheciam os Jogos Olímpicos. E ele, escrevendo em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz as seguintes palavras. 2 Timóteo 4, Paulo diz assim, no verso de número 4, 7 e 8, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Veja, a ilustração é de um jogo olímpico. Alguém que está correndo, mas um só vencerá. Ele diz em 1 Coríntios 9 essas palavras. Paulo sabia, ele fala de uma coisa que era comum para os filipenses. Um atleta que tinha conseguido startar, que tinha conseguido começar e entrar na competição, mas ele não poderia simplesmente olhar para trás e ver aqueles que passaram e dizer, ganhei a corrida, ganhei a prova. Ele tinha que continuar correndo. Ele não podia ceder à fadiga daquele trabalho. Ele tinha que olhar para o alvo, para a linha de chegada, e só então ele poderia descansar. Se viesse algum desânimo, se viesse algum cansaço, alguma fadiga, ele tinha que focar o alvo, ele não podia dar atenção a essas coisas. Paulo fala dessa ilustração, e então ele diz, desenvolvam, completem. É como se ele estivesse dizendo assim aos filipenses e a mim e a você, complete a sua salvação.
São essas, irmãos, as palavras que Paulo está dizendo aqui. Complete a sua salvação. Elas são chocantes, não é verdade? Para nós que falamos muitas vezes, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça, a salvação é pela graça. E é o mesmo Paulo quem escreve a carta aos Romanos, falando sobre isso. Mas aqui ele está nos mostrando um outro lado da moeda da salvação. Complete a vossa salvação. A ordem de Paulo, então, é para que todos, eu e você, nos esforcemos em completar essa carreira. Eu lembro-me que no seminário, muitos alunos, e eu também era tentado a fazer isso, tinham livros e livros na sua prateleira. Alguns, de fato, liam todos esses livros. Outros não. E quando alguém perguntava, você já ouviu falar de tal livro? Ele, sim, eu tenho esse livro. Mas ele não conhecia o que dizia o livro. Mas ele tinha ali na sua prateleira. Veja, ele se satisfazia com o simples fato de ter aquele livro, mas ele não tinha o conteúdo e não tinha sido edificado por aquele livro. De que adianta ter um livro? É como uma pessoa que não tem. Se é só para ver, eu vou na internet e coloco, e eu sei a capa do livro. As mulheres gostam de ter louças e peças de cozinha para colecionar. Os maridos que se segurem quando vêm as promoções. Elas querem ter os conjuntos. Não basta ter os pratos individuais, elas querem os conjuntos da coleção. Antigamente se falava das cristaleiras, eu não sei se você já ouviu falar disso. Cristaleiras eram móveis de madeira de lei, onde eram colocados peças de cozinha de cristal, por isso cristaleira. Eram colocadas louças também e ficavam ali. Talvez fossem usados em uma ocasião especial, mas a maioria deles às vezes nem eram usados. Ficavam ali para que alguém passasse, uau, como é bonito. De que adiantava ter? É bonito, mas se eu não uso, de que me adianta? Perceba, Paulo diz a mim e a você, não adianta que você então contemple, não adianta que você ache bonito, não adianta que você chore diante da mensagem do Evangelho, se você só contempla essa salvação e você não a desenvolve, você não a vive. De que adianta? E você não a degusta, você não a experimenta. A salvação não pode ser assim. Ah, meus irmãos, desenvolvamos a nossa salvação com temor e tremor. Não basta que nós tenhamos um cônjuge que é piedoso, mas nós não somos. Não basta que tenhamos um amigo que é piedoso, mas nós não somos. Não basta que nós tenhamos quem quer que seja ao nosso redor, sendo piedoso, e nós apenas tenhamos o nome de crente. Você é crente? Você é evangélico? Sim. Mas não conhecemos as delícias das Escrituras. Você já ouviu falar do servo sofredor? Aquele que, se subsistindo em forma de Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, e ele então foi visto em figura humana. Você diz sim, eu conheço como é bonito, mas não experimento. Paulo me chama e chama a você, desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Nós vivemos dias, irmãos, que inclusive muitos são evangélicos.
Se você perguntar na cidade, você é evangélico, você vai à igreja, a maioria das pessoas vão dizer que sim. Mas você também vai conviver com elas e vê-las xingando, vê-las traindo o cônjuge, vê-las tendo dívidas, furtando energia, furtando água e tantas outras coisas. Vê-las não tendo um local para congregar, hoje ela vai ali, amanhã acolá, e depois de um mês em outro lugar. Vê-las sem ter o seu momento pessoal com Deus, de estar face a face com Ele na palavra, e ali ouvir a sua doce voz. Ele falando aos nossos corações. Tem pessoas que estão na igreja e não têm esses momentos. Porque tudo é corrido, e sim, muitas coisas são corridas na nossa vida, mas Paulo está nos chamando a desenvolver essa salvação. Se confessamos ela com os nossos lábios, então que mostremos em desenvolvimento a Deus. É assim que você tem vivido? Irmãos, é bem verdade que há muitas coisas que os homens, que nós não podemos externar da nossa salvação, que estão em nosso coração, é a experiência pessoal com Deus. Mas há muita coisa que nós devemos mostrar em obras, não meramente para os homens. A questão não é essa. Mas mostrar a Deus. Como Deus clama a mim e a você hoje. Você foi salvo? Cristo te fez nascer de novo? Então trabalhe. Virão os desgastes. Virá um desânimo, mas você tem uma salvação a desenvolver. Você ainda não completou a carreira. Você está correndo. Não se satisfazem plenamente em ser chamado de cristão, porque inclusive muitos ficaram pelo meio do caminho. Desenvolvei a vossa salvação, e Paulo então qualifica esse trabalho da salvação com temor e tremor, com medo. Temor significa então um medo de perder a face bondosa de Deus, ainda que seja por um tempo. Ainda que eu saiba que uma vez que Deus ele me alcançou, Ele nunca vai me deixar. Inclusive nós temos visto isso na história dos patriarcas. Mas o simples fato, então, de eu saber que o meu pecado irá me afastar do meu Deus por algum tempo, causa temor no coração do crente. Cristo está clamando, através do pregador, a mim e a você, desenvolva com temor. Meus irmãos, devemos ter temor, e como isso está cada vez mais escasso nas igrejas dos nossos dias. Temor porque Deus está em nosso meio. Temor para que então não sintamos o nosso coração endurecer. Mas andemos conforme Ele quer. Desenvolvamos essa salvação com temor, e muito mais ainda, Paulo não apenas diz isso, mas ele também diz com tremor. Isso significa que essas palavras não sempre... Nos sermões você deve ser levado às emoções, você deve sentir o seu coração batendo mais forte, mas é bem verdade que, de uma forma geral, a mensagem do Evangelho de Deus para mim e para você, por vezes deve fazer sim nosso coração tremer e dizer: Senhor, me ajuda. Se eu continuar nesse caminho, eu me afastarei do Senhor. E dizer: Senhor, como isso é verdade? Eu tenho que viver estas coisas. Hoje mesmo ou amanhã eu sentarei e meditarei nessas coisas. E que Deus me ajude. Porque se o Senhor diz que aquele que caminha nesse caminho não terá a tua bênção, então será assim comigo.
se eu continuar neste caminho. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. E meus irmãos, qual maior temor então nos veria senão a contemplar esse maravilhoso e grandioso Salvador, que era Deus e se fez homem? Ah, se essas coisas não fazem tremer os nossos corações, o que mais fará? Foi assim, em temor e tremor, que Paulo pregou. Ele disse em 1 Coríntios 2, verso 1 a 3, eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, e era isso muito comum em Corinto. A linguagem, o discurso, a retórica. Paulo diz, eu não fiz com nada disso. Não foi meramente confiado nessas coisas, no discurso. Porque decidi, diz Paulo no verso 2 de 1 Coríntios 2, decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. Como muitos hoje pregam a Escritura fazendo piadas e gracejos. Como é comum cada vez mais hoje. Como esses homens se aproximam daquilo que eles não sabem, não conhecem. Sem tremor. Se o grande apóstolo Paulo, ainda que sendo homem pecador como eu e você, mas que subiu ao terceiro céu, foi pregar a palavra em grande tremor, o que será dito de nós, pregadores de hoje? Sim, cada homem que sobe num púlpito para pregar e dizer, assim diz o Senhor, a sua pregação deve ser como a primeira. E ele deve tremer, porque falará daquilo que é infinitamente eterno, daquilo que é imutável. Ele falará de coisas que não mudam com os séculos. Perceba, Paulo então nos conclama a desenvolver essa salvação, e não só os pregadores devem tremer, mas também aqueles que ouvem. Não foi à toa que Cristo diz, vê depois como ouvis. E Paulo então nos dá o motivo dessa ordem, de dar essa ordem de trabalhar para completar a salvação. Ele diz no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Esse motivo, meus irmãos, ele é duplo, porque ele é consolador e ele é aterrador. Ele consola e ele encoraja, porque é Deus quem opera o querer o bem e o efetuar o bem. Eu não sei se você percebe o que Paulo está dizendo. Você sabe qual é a luta do pecado? Se você teme ao Senhor, quando então a sua vontade é inconstante por vezes, quando então você sabe que deveria desejar a presença de Deus, você sabe que deveria se contentar com aquilo que Ele dá, você sabe que você deveria se alegrar quando o outro, inclusive, é beneficiado e você não. Você sabe que deveria se alegrar em Deus, mas a sua vontade não é assim. Os homens sabem que deveriam desejar as suas próprias mulheres apenas, mas muitas vezes não fazem isso. Deus diz então, é Deus quem efetua em vós o querer cumprir toda a lei, agradar ao Senhor. Não está em vossas mãos, meramente. É isso que Paulo está dizendo. Sim, é um trabalho que vocês devem executar, mas paralelamente Deus está efetuando algo também. Deus está trabalhando também. A sua graça trabalha em nós. Nós dizemos, Senhor, eu trabalharei. Mas é Ele quem abençoa também o nosso labor.
Meus irmãos, como isso é consolador. Isso significa então que quando você lutar contra os seus pecados e você fixar bem a obra de Cristo no seu coração, você terá Deus com você lutando contra o pecado, e o pecado não é maior do que Deus. Como isso me encoraja e encoraja a você a vencer a luta contra o pecado, seja ele qual for. Talvez seja um pecado que você tem lutado muitas vezes e poucas tem vencido. Saiba, é Deus quem efetua em você o querer, o bem. É Deus. É Deus. O seu trabalho concorre com o nosso trabalho. A ideia de concorrer é acontecer ao mesmo tempo. Que maravilha. Ele efetua em nós o querer o bem, quando por vezes as nossas vontades são inconstantes. Ele vencerá, porque Ele nos fez de novo, Ele nos fez novas criaturas. E Ele também efetua o bem, nos faz realizar o bem. O querer o bem é uma coisa, o realizar o bem é outra coisa. Paulo diz, Deus efetua em vocês tanto uma coisa quanto outra. Como isso deve consolar o meu e o seu coração? Quantas vezes somos inconstantes? Dizemos, Senhor, é assim que viverei, e caímos. Deus está me lembrando, a mim e a você, que essa luta não é só nossa. O Senhor dos Exércitos luta conosco. Que bênção, irmãos. Isso é muito consolador para aquele que luta contra o pecado, para aquele que desenvolve a sua salvação com temor e tremor, mas isso é aterrador também. É aterrador porque se Deus opera tanto o querer quanto o realizar nos crentes, aqueles que têm Cristo em seus corações, aqueles que professam a Cristo, então, se não há as marcas do desenvolvimento da salvação na vida daqueles que confessam a Cristo, eles estão em grandes maus lençóis. Porque alguém está mentindo. Ou eles, ou Deus. Você percebe isso? Porque se a Escritura diz, é Deus quem efetua o querer o bem e o realizar o bem daqueles que são alcançados por Cristo, e não há o desenvolvimento dessa salvação na vida de alguns que confessam a Jesus, então alguém está falhando, alguém está mentindo. Antes seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Meus irmãos, a salvação ela é de graça. Cristo a comprou. Mas é certo que aquele que eles alcançou trabalha. Irão trabalhar, inevitavelmente. É uma marca. É uma marca. Que grande ordem, Paulo, a Escritura coloca diante de mim e de você. E esse, inclusive, é um chamado para você que não tem vivido conforme o Evangelho. E confessa a Cristo. Não basta ser membro da igreja. Não basta. Não basta ser filho da família da aliança, filho de pais crentes. Isso não é suficiente. A marca é desenvolver a salvação com temor e tremor. Perceba então que Paulo nos dá essa ordem do trabalho da salvação. Desenvolvei a vossa salvação, e ele qualifica isso com temor e com tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Segundo a sua boa vontade. Como então devemos examinar o nosso coração nesse processo de santificação e ver se não há legalismo em nós? Mesmo na santificação, meus irmãos, não há espaço para legalismos. Jesus disse
Está escrito em João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Paulo nos dá uma ordem de trabalhar, mas nós devemos confiar em Cristo para fazer essa ordem. E veja, se ele por um lado nos dá o trabalho da salvação, ele irá nos dar agora 2 sinais desse trabalho, dessa salvação. Ele continua no verso 14, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. E o primeiro sinal, então, da salvação aqui é evitar a murmuração e a contenda. Murmurar significa reclamar diretamente contra Deus. E contender significa, então, extravasar essa murmuração e começar a brigar e a falar demais, a perguntar muitas coisas, a procurar pontos em que não há problemas, ou então que há problema, mas nem tanto, e contender. A verdade é que aqueles que murmuram das pessoas, eles também estão fazendo indiretamente contra Deus essa murmuração, porque é Deus o Deus da providência. Aqueles que murmuram das situações estão murmurando contra Deus. E você sabe que esse pecado estava, inclusive, no povo de Deus, quando lemos lá em Deuteronômio 5, aliás, Deuteronômio 32, verso 5. Essa é uma proibição, então, para que o povo ali evitasse imitar os judaizantes. Naquela igreja tinham alguns judaizantes. Nós chegaremos no capítulo 3, verso 2, quando Paulo diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Esses eram os judaizantes. Ou seja, homens judeus que diziam: para que vocês sejam salvos, vocês têm que guardar toda a lei cerimonial dada no Antigo Testamento. Paulo então diz: não façam isso. Não imitem esses homens. E nós então devemos voltar agora para Deuteronômio 32, que lemos na liturgia. Veja, abra sua Bíblia lá. Deuteronômio 32. Deuteronômio 32, verso 5 diz assim: procederam corruptamente contra ele, já não são filhos, já não são seus filhos, e sim suas manchas. Veja, quando Paulo fala então, no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, Paulo provavelmente está também dizendo que os judeus ali naquele meio eram essa geração pervertida e corrupta, que em Deuteronômio capítulo 32, verso 5, está dizendo que eles já não eram mais filhos, já tinham se afastados e se tornaram manchas no meio do povo. Paulo então diz: não imitem essa murmuração que aconteceu no povo no passado. Não façam assim. O Senhor então os rejeitou, e então eles rejeitaram o Messias. Jesus prometeu que inclusive outros tomariam seus lugares quando esteve aqui. Em Mateus 21, 43, ele diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, disse Jesus aos judeus. O reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Frutos de serem alcançados por Deus. E aqueles judeus, nos dias de Cristo, não davam esses frutos. Eles diziam: somos filhos de Abraão, conhecemos Moisés, temos a lei de Moisés, mas eles não viviam conforme Abraão e Moisés viveram.
tinham o nome de filhos, mas eles não eram filhos de coração. Paulo chama inclusive de cães, e cão no Antigo Testamento significava o povo gentil que não buscava a Deus. É uma palavra pejorativa, inclusive. Paulo está escolhendo bem as palavras. Ele está dizendo então a esses irmãos: façam tudo sem murmuração, não imitem aquele povo no deserto. E nós vemos inclusive Paulo, irmãos, falando, interpretando o momento das murmurações lá em 1 Coríntios 10, versos 8 a 12, quando ele diz: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, perceba bem isso, preste bem atenção. Estas coisas lhe sobrevieram, diz Paulo em 1 Coríntios 10, 11, como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, e sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Perceba, Paulo então aqui dá essa ordem como um sinal da salvação para evitar a murmuração, e era exatamente um pecado que Deus odiou naquele povo que andou no deserto. Eles murmuraram de tudo. Deus os tirou do Egito e dias depois eles já estavam murmurando porque não tinha água. Tempos depois eles estavam murmurando por causa do alimento. Eles murmuravam porque todo dia era a mesma comida. Era o maná, e o maná, e o maná, e o maná. Por vezes eu e você murmuramos porque sempre é a mesma comida, não é verdade? Paulo diz: fazei tudo sem murmuração. Tudo sem murmuração. Ah, irmãos, como essa é uma luta minha e sua. Se você teme ao Senhor, certamente então essa é uma luta no seu coração. Como sempre estamos insatisfeitos com as coisas. Se elas melhoram por um tempo, nós então encontramos alguma coisa para murmurar e reclamar. Não há satisfação em olhar para o que Deus tem feito de forma bondosa para conosco. E é juntamente com Cristo, diz Paulo em outro lugar, que Ele nos dá todas as coisas. Há em mim e em você um mundo de insatisfação, como se fosse dignos, como se fôssemos dignos de alguma coisa boa que Deus nos dá, quando o que merecemos é a eterna destruição. Como é terrível esse pecado. E entenda por que Deus o odeia. É porque é murmuração e reclamação contra aquilo que Ele providenciou na minha e na sua vida. Ah, como precisamos então desenvolver a nossa salvação, tirando das nossas vidas, dos nossos lábios, a murmuração. E pior ainda, quando ela parte para a contenda, porque o fato então de estarmos murmurando mostra que estamos descontentes. O rancor fica ali em nosso coração como um ácido, e ele é colocado para fora, e então quando alguém nos faz qualquer mínima coisa que seja, nós já estamos para explodir e contender. E se essas coisas não aparecem, nós ficamos como que tendo um radar em nossos olhos, procurando qualquer coisa para contender.
É assim que acontece nos casamentos. Às vezes o cônjuge, o marido ou a esposa explodem um com o outro, não por causa necessariamente do pecado um do outro, que às vezes não é nem tal, não, nem lá essas coisas, mas é por causa de um coração envenenado em murmuração e descontentamento. É assim que acontece na igreja também. Por vezes somos dados às contendas, porque estamos sempre descontentes. Você entende porque a Escritura diz a mim e a você: faça aí tudo sem murmuração, nem contendas? Certamente essa é uma luta que cansa os seus braços espirituais. Porque se lutamos e vencemos o descontentamento, aqui, na esquina, ele está nos esperando. Mas não nos rendamos, irmãos. Não nos rendamos a ele. Temos aquele que é suficiente para nós. Temos Cristo e juntamente com ele Deus nos dá todas as coisas. Cantamos um hino, inclusive, dizendo: onde quer que eu esteja com Cristo, é céu ali. Como isso deve ser uma verdade em nosso coração e em nossa vida. Seja lá onde você esteja, seja em que situação você esteja, ainda que você não ria e salte de alegria, porque está experimentando tristeza ou limitações, você não murmure. Você diga: Senhor, graças te dou. A Bíblia diz: por tudo dá graças. Há um trabalho a fazer. E quando esse trabalho é feito, vem um sinal. Nós não murmuramos. Nós não nos entregamos à murmuração e nem à contenda. Mas parece que estas palavras de Paulo não dizem respeito apenas aos judaizantes que são filhos daqueles que murmuraram no deserto, mas também ao mundo que está ao redor dos filipenses, ao mundo ímpio, porque ele diz também no meio de uma geração pervertida e corrupta. Isso também diz respeito aos ímpios. E você e eu sabemos como os ímpios sempre murmuram. Eu apelidei o grupo do meu condomínio de grupo das lamentações. Quando falta energia, alguém procura o síndico. Quando falta água, alguém procura o síndico. Quando tem um gato, alguém grita: cadê o síndico? Como o mundo é dado à murmuração. Temos sim pecados, irmãos. O governo tem cometido, inclusive, pecados contra essa população. Sim, é verdade. Mas não é só por causa disso que nós temos descontentamento. Não é? O mundo, a todo tempo, está reclamando. A cada notícia é reclamação. A cada notícia. E nós, por vezes, vamos no barco, murmurando e contendendo, sem lembrar-nos de que Deus é o Deus da providência. E faz todas essas coisas. Paulo então diz: não murmurem, façam tudo sem murmuração e nem contendas, como filhos inculpáveis, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. A ideia de sincero é uma ideia de ser sem mistura. Como o pão, inclusive, era asmo, sem fermento, era puro. Paulo diz em outro lugar: vocês sejam como uma nova massa. Sejam puros, sejam íntegros, porque Deus habita em nós. Então, como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. E Paulo mostra aqui o trabalho de todo pastor na igreja. Se ele tem a sua casa que precisa pastorear e cuidar, ele também tem um rebanho que Deus confiou a ele, para que ele se esforce e que esse esforço não seja inútil.
como isso deve trazer então a mim e aos presbíteros aqui, inclusive os eleitos, o temor para trabalhar pelo povo de Deus. Para que não olhemos para alguém que caiu em pecado e nós então não fizemos aquilo que deveria ser feito. É isso que Paulo está dizendo. Mas ele trata a um último sinal dessa alegria, meus irmãos. Aliás, dessa salvação que é a alegria. Veja, ele diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. É uma alegria e também contentamento. Ele diz no verso 18, assim também vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Do contentamento à alegria. Paulo está dizendo, se alegrem, ainda que eu inclusive não veja mais vocês, porque Paulo estava preso, vocês lembram disso? Aguardando a sentença. Ainda que eu não mais veja vocês, eu me alegro. Se vocês continuarem nesse caminho. E como isso deve fazer, inclusive, nós nos alegrarmos. Ovelhas, ele diz no verso 18 assim, também vós, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Deve ser uma alegria para o povo de Deus ver os crentes crescendo na fé. Inclusive quando eles têm que se afastar de nós por algum motivo da providência. Mas o simples fato de saber que eles têm crescido e desenvolvido a salvação deve causar em nossos corações alegria. É isso que Paulo está dizendo aqui. E esses são dois sinais da salvação. Não só ele nos conclama ao trabalho da salvação, mas ele nos mostra dois sinais dessa salvação, que é evitar a murmuração e contenda, e é a alegria pela edificação dos outros. Meus irmãos, nós iremos cear daqui a algum tempo, alguns minutos. E estaremos diante daquele que nós confessamos ser verdadeiro, ser o Salvador. Aqueles que chamaremos então o pão de corpo dele e o cálice de sangue dele. Que essas palavras nos façam renovar os nossos votos com Cristo e dizer, sim, Senhor, eu trabalharei. Sim, eu trabalharei, porque o Senhor trabalha em mim. E todo o trabalho está garantido na tua obra. E tudo aquilo que o Senhor requer na vida de um salvo se verá em mim, porque primeiramente o Senhor trabalha em mim. Que isso seja as palavras de nosso coração, no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, te damos graças pela tua palavra. Sim, elas são chocantes, ó Deus. E é exatamente esse o motivo do Senhor, tendo nos falado de uma grande salvação operada por Cristo, pelo Senhor em Cristo, ao teu povo. Ó Senhor, nós somos chamados por Ti a não sermos inertes, inexpressíveis. Perdoa-nos porque, por vezes, entramos em tempos, ó Deus, que somos inexpressíveis. Os frutos são poucos. Vivemos a mesmice na vida cristã. Perdoa-nos, ó Deus,
porque assim esquecemos dos pecados purificados, diz o apóstolo Pedro outrora. Perdoa-nos porque então não miramos o Senhor que ainda vive à tua destra, e não pensamos e não olhamos para o alto. E assim, ó Deus, confessamos com os nossos lábios, mas com as nossas obras, nós mostramos descompromisso, Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa o teu povo, dos mais velhos aos mais novos, dá-nos o temor e o tremor do Senhor. E assim, ó Deus, nós veremos aquele grande dia em que Cristo virá e irá consumar essa salvação. E então, nunca mais pecaremos. Nunca mais teremos esse trabalho tão ingente que por muitas vezes nós cansamos. Porque não haverá mais pecado. Anima o teu povo, Senhor, a trabalhar, a desenvolver a sua salvação. E que o Senhor alcance aqueles que ainda não tiveram essa salvação em si. Que o Senhor regenere e faça viver, ó Deus. Para que então, tendo essa salvação, desenvolva essa salvação. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.